Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos mostra a subida de Moisés ao Monte Sinai, com o povo acampado ao pé da montanha. Ali, Moisés se encontra com Deus, este Deus que arrancou o povo do Egito, arrancou da escravidão. Deus é agora Senhor deste povo. O livro do Êxodo, que nós ouvimos na primeira leitura, vai repetir essa fórmula diversas vezes. Eu sou teu Deus, vós sois meu povo. É a fórmula da aliança que Deus faz com o povo de Israel a partir desse mediador que é Moisés. Deus não só tirou o povo do Egito, não só venceu o poder do faraó e a escravidão, mas é capaz de sustentar o povo, dando-lhe pão, dando-lhe água, sendo o seu Senhor. E ele pede a este povo que seja de fato o seu povo. Como é que o povo de Israel pode ser o povo de Deus? Se eles ouvirem a sua voz e guardarem a aliança. Isso é muito importante para o povo de Israel, escutar. Escutar é um dos mais graves mandamentos do israelita, ter o ouvido afiado. Isso não diz respeito, nem de longe, a ter o aparelho auditivo funcionando bem. Isso diz respeito à capacidade da sensibilidade, à capacidade de ouvir a partir do coração Deus. E isso tem tudo a ver com guardar a aliança, porque é só quando o povo é capaz de ouvir a Deus que ele é capaz também de ser fiel. Fidelidade e escuta são ligados intimamente. É assim que o povo vai ser povo de Deus. A partir do momento em que ele sabe escutar intimamente ao Senhor e colocar em prática os seus mandamentos, os mandamentos que Moisés levará para o povo. A missão do povo de Israel é, desde o início, ser luz
para os outros povos. Vejam bem, Israel não foi escolhida por ser o povo preferido. Ela não foi escolhida por algum mérito, porque tinha ou fazia algo melhor que os outros povos. Ela foi escolhida por pura graça. Ela foi tomada como filha, Israel é um nome feminino, foi tomada como filha por Deus por puro amor, sem merecer e sem ter feito nada que merecesse tal amor, por pura graça. É assim que Deus elege o povo e dá a esse povo uma missão, a missão de ser luz, luz para as outras nações, revelar para as outras nações esse amor de Deus e um Deus libertador. Esse povo cumpriu com essa missão? A resposta rápida é não. Muitas vezes esse povo quebrou a aliança e muitas vezes esse povo se tornou surdo, insensível à voz de Deus. Pois, por isso mesmo, agora Jesus, no Novo Testamento, vê a multidão como ovelhas sem pastor. Uma multidão triste e uma multidão abatida, cansada. Esse cansaço também, nem de longe, se refere a um cansaço físico ou a um cansaço mental. Esse cansaço e abatimento se refere à miséria de um povo que é subjugado pelo poder religioso, que é muitas vezes corrompido, explorado pelo poder político, um povo que tem chefes, mas chefes que não são pastores. Um povo de sacerdotes e chefes que não ouvem a voz de Deus e não guardam a aliança. É diante desse povo abatido que Jesus tem compaixão. A expressão mais literal aqui é que Jesus se condoeu nas entranhas. Suas entranhas remoeram diante do sofrimento do povo. Quando um judeu usa essa expressão, é para dizer do âmago mais profundo de alguém. As entranhas são mais profundas do que o próprio coração para os judeus. Então, quando o Evangelho diz que Jesus se condoeu, se compadeceu, a expressão mais literal é: suas entranhas se remoeram, se contorceram. Jesus se preocupa com o povo. Jesus quer consolar este povo. E ele usa uma outra imagem para falar da urgência de acudir a esse povo abatido e cansado. Ele usa a imagem da messe. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi a Deus que envie missionários, que envie trabalhadores para a messe. Nós atribuímos essa oração às vocações sacerdotais, ou às vocações presbiterais, ou mesmo religiosas. Quando nós repetimos isso na igreja hoje e rezamos para que o Senhor envie trabalhadores para a messe, quase sempre o que a gente tem na cabeça são os padres, os diáconos, os bispos ou os religiosos e religiosas. Não, essa imagem não se reduz apenas à vocação sacerdotal e à vocação religiosa. Ela se estende a todos nós. Todos nós somos chamados a trabalhar a messe do Senhor. E por que os trabalhadores são poucos? Não é porque são poucos os chamados, porque todos são chamados. Por que escolhidos são poucos? Porque poucos atendem o chamado. Poucos vão. A messe diz respeito a uma colheita que já está preparada para ser feita. Ela é urgente. Se ela não for realizada imediatamente, o fruto da terra se perde. Assim está o povo, na urgência de ser acudido, acolhido, defendido. E é por isso que Jesus enviará os seus discípulos. Há uma diferença aqui no Evangelho de Mateus. Discípulo é quem está perto de Jesus, mas quando Jesus envia, ele dá outro nome: apóstolo. Apóstolo é aquele que vai representando Jesus.
e vai se tornar presença de Jesus por onde ele for. É por isso que todas as atitudes do apóstolo devem ser parecidas com a atitude do mestre. É muito notório que Jesus tenha dito: pedi a Deus que enviai trabalhadores, e agora ele mesmo envia. É Jesus reconhecendo sua parceria íntima com o Pai e atuando como o Pai atuaria. Ele mesmo envia os 12. 12. Número simbólico que representa o povo antigo de Israel. Se o povo antigo de Israel, especialmente os chefes que comandam o governo e os chefes que comandam a religião, não representam a Deus, é preciso agora constituir um novo povo, um novo Israel, que ouça a voz de Deus e que seja fiel à aliança. Um povo que haja como Jesus mesmo age. E é por isso que Jesus envia os seus 12. E estes 12 têm como missão expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de enfermidade. E isso, em outras palavras, significa defender a vida. Nós temos uma falsa impressão, muitas vezes, sobre o Evangelho, sobre as curas de Jesus. Achamos que elas são mágicas, achamos que elas acontecem repentinamente, não entendemos que elas se dão também num processo. Ora, nós podemos atuar como Jesus atuou. Tocar os leprosos é tocar os excluídos, chamá-los para o meio. Exorcizar o demônio é ter uma presença atuante de bem e justiça, que afasta o mal, a injustiça, que corroem os nossos ossos muitas vezes. Curar os doentes é também estender-lhes a mão, prestar-lhes o ouvido, ajudar-lhes com o que for possível, nem que seja apenas com nossos ombros amigos. É possível ser discípulo de Jesus dentro dos nossos limites humanos e é possível e preciso ser apóstolo de Jesus, sendo sua presença no meio daqueles que necessitam. O grupo dos discípulos é misto. Não se enganem, não vamos achar que Jesus chama os melhores. Jesus não chama os melhores. Jesus chama gente muito limitada. E começamos pelos piores nomes. Simão, que será chamado de Pedro porque é turrão, pedra de tropeço e poucas vezes de construção. Tiago e João, filhos do trovão, porque homens raivosos, cheios de ímpeto. Um zelota que guerreia e futuramente um traidor. Ora, esse grupo misto nos mostra uma coisa. Mostra que o grupo de Jesus não é o grupo dos perfeitos, não é o grupo dos santos, irrepreensíveis, sem limites. É o grupo daqueles que querem estar com Jesus e no meio do povo querem manifestar a presença de Jesus. Mesmo Judas, quando é chamado, não está com o sinete na testa de que vai trair Jesus. Judas trairá Jesus futuramente. O Evangelho foi escrito depois da traição, depois da morte, da ressurreição de Jesus. Então o evangelista já sabe da traição, o leitor provavelmente saberá também, mas isso não significa que Judas tinha como destino trair Jesus. Ele não foi chamado para trair Jesus. Ele foi chamado para ser discípulo. No percurso, ele desvia do caminho. E ele não compreende quem é Jesus. E por isso o trai. Vamos afastar esta imagem de destino. Como se Jesus soubesse de antemão que Judas fosse traí-lo e tivesse chamado Judas justamente por causa disso. Bobagem. Jesus não é masoquista. Pois bem, esse grupo misto, limitado, ele representa o que somos nós, a igreja. Um grupo de gente limitada, cheio de fragilidades, de competições, cheios de fraquezas, mas que somos chamados a mostrar Jesus para o mundo, a superar as nossas fragilidades, ou abraçá-las, ou integrá-las e mostrar Jesus para o mundo.
Ide, diz Jesus, é Ele mesmo quem envia. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não ide aos samaritanos. Havia na época de Jesus um preconceito muito grande com os samaritanos. Será que Jesus está sendo preconceituoso aqui? Será que ele está sendo xenófobo, como os judeus eram xenófobos em relação aos povos vizinhos? Não. Jesus está mandando esse novo Israel ir primeiro a este povo, ao povo israelita, porque este povo é o povo mais necessitado, é o povo que está mais perdido, é o povo que deveria ser luz para os outros, mas se tornou um povo miserável. É esse povo que precisa receber primeiro a missão de ser curado, de ressuscitar de suas mortes, de superar os seus preconceitos, de expulsar tudo aquilo que divide desde dentro os demônios. E Jesus termina com uma frase que é elementar: de graça recebestes, de graça deveis dar. Por certo, porque os chefes da época, os chefes da religião e os chefes que representavam o Estado não davam de graça, cobravam. Os religiosos exploravam as viúvas e os órfãos. Não se enganem, não davam de graça, eles cobravam, eles exploravam, eles corrompiam. Jesus pede outra lógica. O que de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. O Evangelho tem esta potência de incomodar-nos. Nós também somos agora um povo abatido e um povo cansado. Cansado muitas vezes de humanidades, cansados da vida, cansados da morte que nos espreita, cansados de uma pandemia que se estende, abatidos porque nem sempre bem representados, porque muitas vezes somos pisados e no pescoço, porque somos moídos e moídos na moenda da corrupção, da injustiça, da violência. E tudo isso vai se estendendo diante dos nossos olhos e nos deixando cada vez mais abatidos e exaustos. Hoje ainda, muitos religiosos não são pastores e muitos chefes continuam sendo impostores ao invés de pastores. Como impostores, perpetram a violência, a injustiça, insistem na maldade aberta, desabrida, vão desabrigando em nós toda esperança e não deixando que reste nada, e nada a não ser desalento. Nós precisamos pedir ao Senhor: olhe por nós, Senhor, comova-se de novo nas entranhas. Nós somos, mais uma vez, um povo sem pastores, um povo desabrigado, abandonado, um povo desolado e que precisa de sua ajuda e de seu socorro. Nós vos pedimos, Senhor, envie de novo missionários, porque a messe continua grande, continua urgente e os trabalhadores continuam poucos. Poucos, porque muitas vezes, vaidosamente, acham-se pouco capazes e não colocam um pouco que têm a serviço. São poucos porque muitas vezes vão, mas desistem. São poucos porque muitas vezes se omitem e se acomodam. São poucos porque não têm ouvido afiado e não sabem ouvir. São poucos porque não respeitam a aliança e a quebram constantemente. Não fosse a graça de sua salvação ter feito a aliança ser perpétua, como nos diz a segunda leitura. Nós estamos diante de uma messe urgente e precisamos continuar curando, expulsando demônios, tocando leprosos, defendendo a vida. E onde a vida não é defendida, nós não somos sequer cristãos. Nem discípulos, porque não estamos perto de Jesus.
nem apóstolos, porque não representamos no meio do povo. Se nós não formos capazes de, mais uma vez, defender a vida contra tudo e contra todos, nós continuaremos vendo a messe se perder. Sim, os trabalhadores são poucos, mas os trabalhadores podem ser, ou podemos ser, nós mesmos. Vamos pedir ao Espírito de Jesus que desperte em nós esse desejo, o desejo de ser missionários. Isso não cabe aos padres somente. Isso não cabe aos bispos somente. Isso não cabe aos religiosos e religiosas somente. Isso é tarefa cristã, é tarefa de batizados. O povo sacerdotal é o povo batizado. Parem de empurrar responsabilidades para a igreja institucional. Essa igreja muitas vezes dá de cara com as suas próprias fragilidades e percebe-se muitas vezes incapaz da messe. Nós precisamos pedir perdão, porque muitas vezes nós também não damos conta, mas precisamos continuar tentando. Rezem pela igreja institucional, mas sejamos nós, a igreja viva de Jesus.